Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as perguntas 670 a 673 do Livro dos Espíritos, que é do livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração, a parte dos sacrifícios. Kardec começa perguntando para os espíritos na pergunta 670. Em alguns casos, os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Bem, antes de nós lermos essa resposta, nós precisamos entender o contexto. O que acontece? Muitos povos bárbaros tinham por costume fazer sacrifícios humanos. Nós vemos isso muito em filmes, certo? E eles achavam que isso era agradável a Deus. Então eram povos que saíam da barbárie, que tinham acabado de sair da barbárie, e achavam que isso seria bom a Deus. E vamos pensar uma coisa. Kardec faz essa pergunta em 1850. Será que nós ainda fazemos esses tipos de sacrifícios? Será que no dia a dia de hoje, é claro que nós não vamos sacrificar um ser humano, uma outra pessoa. Mas será que nós paramos com isso? Será que estamos fazendo? Vai uma pergunta, um questionamento para todos nós. A pessoa que faz uma promessa dizendo que, não, se eu tiver esse meu objetivo alcançado, eu vou subir a escadaria da Penha de joelhos. Uma escadaria que tem 365 degraus, se não me engano. O que acontece? Não seria isso um sacrifício? Então a gente percebe que nos tempos atuais, é claro que nós não temos mais um sacrifício aos deuses. Mas muitas vezes nós temos um sacrifício material para tentar agradar de alguma forma as divindades, entre aspas. Por que eu falo? Agradar a Deus, a Jesus, pedindo alguma coisa. Seria isso agradável a Deus? Da mesma forma, os sacrifícios de antigamente, será que agradavam a Deus? Vamos ver a resposta dos espíritos, que muitas vezes passam desapercebidos certos conceitos que eles passam para nós. Respondem os espíritos: não, jamais, mas Deus julga pela intenção. Ou seja, o sacrifício dos povos bárbaros e sacrifícios humanos, de maneira nenhuma poderia ser agradáveis a Deus, e realmente não eram, tá? Mas Deus julgava pela intenção deles. Eles achavam que era agradável a Deus. E os espíritos continuam: sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam um ato louvável imolando os seus semelhantes. Ou seja, eles acreditavam de coração que aquilo era importante para Deus. Era um ato de adoração a Deus. Então Deus leva em conta a intenção. Eu falei agora há pouco, sobre aquela promessa que a pessoa faz subindo a escadaria da Igreja da Penha de joelhos. Deus quer que você suba uma escadaria de joelhos? Ele precisa disso? Como é que você vai chegar lá com os seus joelhos completamente acabados, ensanguentados e tudo mais?
Será que ele quer isso? Ou será que ele vai levar em conta a intenção que você teve ao pedir isso e executar esta tarefa? Então, Deus leva em conta a nossa intenção. É a mesma coisa quando nós estudamos pecado por pensamento, tá? Se você já deseja o mal, se você se pega feliz com o mal de uma pessoa, você já errou. Se você deseja o mal para outrem, o que acontece? É como se você mesmo tivesse feito este mal. Porque se você tivesse oportunidade, talvez você faria. No seu pensamento, você já mandou vibrações negativas para aquela pessoa. Entendeu? Vivemos em um momento que existem muitos pensamentos antagônicos. Sabemos da psicosfera da Terra. Sabemos também que tudo que nós desejamos para o próximo é a mesma coisa que se desejássemos para nós. Então, esses sacrifícios, o que Deus leva em conta é realmente a intenção. Por que você quer fazer isso? Qual é a sua intenção? Vamos lá, olha mais o que os Espíritos nos falam. Nesses casos, Deus só leva em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos. Então a gente percebe que, com o tempo, a civilização foi se esclarecendo mais. Então, atos que eram considerados louváveis a Deus foram deixando de o ser. Lógico que gradativamente a gente vai tomando consciência disto e vai modificando o nosso proceder. Agora, veja bem, no final da resposta dos espíritos, o que eles falam, que é extremamente importante para nós compreendermos a próxima pergunta. Eles falam o seguinte: os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, ou seja, só o aqui, só o agora que eles pensavam. Os espíritos faziam isso, eu vou fazer um sacrifício humano para que a nossa guerra seja boa, para que a nossa colheita seja farta. Ele via a coisa material, ou seja, o que de mais material teria de importante que não a vida. Então, se você fizesse um sacrifício muito grande, ou seja, a vida, desse a vida em nome de Deus, mesmo a vida de um inimigo, era muito melhor, era a parte material que importava. Mas ele vai falar aqui, mas por meio do livre-arbítrio, poderiam vislumbrar sua origem e finalidade. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam. Então, mesmo nesta época, muitos espíritos encarnados, muitas pessoas encarnadas, já compreendiam que não é certo. Tem alguma coisa errada nisso. Embora nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. E aí entra uma parte do autoconhecimento. Por que eu estou fazendo isso? Isso trazido logicamente para os dias de hoje. A gente não pode pensar nisso nos dias passados. Mas eram feitos esses sacrifícios para satisfazer as suas paixões, mesmo que eles achassem que estavam errados, mesmo que eles achassem que isso não estava certo. Aí Kardec vai perguntar o seguinte, na pergunta 671,
que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível dos que não partilham de suas crenças, tendo em vista agradar a Deus. Não teria a mesma origem daqueles que os excitava outrora a se sacrificarem seus semelhantes? Kardec é sutil na pergunta, né? Porque ele vai falar assim, olha, a gente sabe que a gente não sacrifica, não faz mais sacrifícios humanos em nome de Deus, mas ainda fazemos guerras santas. Ainda queremos subjugar outros por causa da nossa crença e da nossa religião, falando que isso é agradável a Deus. Não é o mesmo princípio de antigamente com o princípio de hoje? Kardec pergunta. E eles falam, e os espíritos respondem, que essas pessoas que praticam a guerra santa são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos semelhantes, contrapõe-se à vontade de Deus, que manda o homem amar o seu irmão como a si mesmo. E aqui ele vai explicar que essa guerra santa, dita santa, né, é um contrassenso. Por que um contrassenso? Porque todos os povos, todas as religiões adoram um único Deus. Deus é único. E Ele é um só. Não importa o nome que a gente chame. Deus, Alá, Jeová, Krishna, entre vários outros. Ele é o mesmo. Ele é apenas um. Deus é único. Então, essa guerra é um contrassenso. Mas ela é inspirada realmente pelos espíritos inferiores, que querem que a guerra seja feita. Pelas nossas paixões materialistas, que nós queremos, por causa do nosso orgulho, sobrepujar um povo ou alguém que a gente acha que é inferior a nós. Agora eu faço uma pergunta para vocês, para nós refletirmos. Será que essa guerra santa, nós não fazemos ela no nosso dia a dia? Quando queremos impor as nossas opiniões e os nossos conceitos em cima dos nossos semelhantes? Se a gente expandir mais ainda, a gente vai perceber o quê? Que realmente queremos impor as nossas opiniões em cima dos nossos irmãos. Será que conseguimos alguma coisa com isso? Por mais louvável que seja a intenção, no final dessa resposta, olha o que os espíritos falam. Como quereis que eles acreditem nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e pela doçura. Não é apenas exarando conceitos que nós vamos convencer o próximo do que nós estamos falando. Não é obrigando ele a aceitar, por mais embasados que nós estivermos, que nós vamos fazer com que ele, mudei. Não. É realmente através da persuasão e da doçura. É através dos nossos atos. É através do nosso viver é que nós vamos demonstrar a todos aqueles que nos cercam o verdadeiro teor das nossas convicções. Não adianta querer impor, mas sim esclarecer. Da mesma forma, a gente lembra como Jesus veio aqui. Ele não veio impor nada.
Ele veio esclarecer. E qual foi a grande diferença dele para a grande maioria dos que também vieram? Ele demonstrou. Ele demonstrou através do perdão e do amor e tudo mais o teor da sua doutrina. E foi tão grande essa demonstração que até hoje nós dividimos o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. E a doutrina cristã, ela, mesmo perseguida, mesmo sofrendo calúnias e difamações, persistiu e se espalha ainda hoje por todos os pontos do planeta. Aí vem Kardec na 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? Beleza, compreendemos aqui que Deus não agrada a oferenda feita de sangue, seja de humanos ou de animais. Por quê? Foi tudo uma progressão. Como eles perceberam que o humano era uma coisa errada, começaram com os animais. Depois, com os frutos. E Kardec pergunta, será que isso não seria mais agradável a Deus? E os espíritos respondem, como já dissemos e sempre repetiremos, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Vamos repetir para ficar bem gravado. Como já dissemos e sempre repetiremos, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Mais uma vez, entramos no poder do nosso pensamento. Entramos na nossa intenção. É claro que oferecer frutas é mais agradável a Deus do que matar alguém? Sim. Só que a intenção é que é o primordial. Então, muito mais vale a prece pura e sincera de coração do que toneladas e toneladas de oferendas materiais. No livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, que André Luiz fala sobre 5 desencarnes. O que ocorre? Em um deles, tem uma senhora que já está quase desencarnando e ela recebe uma moratória de mais 6 meses. E o benfeitor espiritual explica para o André Luiz que ela recebeu por causa da prece de uma criança. Que aquela prece foi muito forte e era muito necessária, pois aquela criança teria um objetivo na religião protestante. Então, a prece dela se elevou ao alto, fazendo com que fosse ouvida e fosse dada uma moratória de mais 6 meses. Então, a gente vê a importância que a prece tem, a importância do nosso pensamento. Não basta só você fazer a parte material. É interessante? É. Mas nós temos que conjugar isso com a parte interna, com a parte íntima, com o nosso coração. E Kardec, na pergunta 673, ele vai perguntar: não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? Nesse caso, o sacrifício dos animais praticados com um fim útil não seria mais meritório do que o sacrifício abusivo
que não servia para nada, ou só aproveitava aos que não precisavam de coisa alguma, não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? O que ele quer perguntar aqui? Não seria muito mais agradável se a gente pegasse esses animais, ao invés de fazer, e essas frutas, essa comida, ao invés de fazer o sacrifício que não ia aproveitar em nada, pegasse isso e convertesse para aqueles que necessitavam desse alimento? E os espíritos respondem: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não quero dizer com isso que Deus desaprove as cerimônias que praticais para orardes a Ele, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. A gente vai vendo que realmente fazer o bem a todos os que necessitam é muito mais agradável a Deus. Não quer dizer com isso que os nossos rituais sejam algo desagradável. Não, é até algo necessário para nós. No período que nós estamos vivendo de isolamento social, e nós percebemos isso na nossa casa, a saudade que nós temos de estarmos neste convívio no centro espírita, juntos, tá? Para podermos participar destes estudos, que por melhor que seja um estudo virtual, o presencial aquece muito mais os nossos corações. E a gente percebe isso, que é uma necessidade até mesmo nossa, mas não significa que para estar em contato com Deus, nós precisamos somente de estarmos no templo religioso, seja qual deles for. Nós aqui que estamos vendo esse vídeo, estamos conectados em pensamento. Eu estou falando, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, nós estamos conectados todos juntos. Nós estamos pensando em mais alto juntos. Ou seja, o pensamento tem uma força maior. Mas é lógico, estarmos todos unidos em um templo também é agradável a Deus, porque nos reunimos em um feixe de varas. Nos reunimos juntos a todos aqueles que nós gostamos e queremos bem, em uma só vibração. E quanto maior essa vibração for, mais forte ela será. Não significa que tenha que ser só assim. Nós podemos ter uma vibração ótima dentro do nosso lar. Mas ele continua: o homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão acanhada. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, a forma é apenas um meio. Nós estudamos sobre amuletos. O amuleto em si, o objeto, não vale tanto, mas ele nos ajuda, nos capacita a termos uma maior concentração. O culto exterior nos capacita a ter uma maior concentração naquele momento. Mas se o nosso coração não está unido, de nada vale. Aí a gente vai se perguntar: tá bom, Flávio, mas como que a gente pode, qual seria o verdadeiro sacrifício que nós poderíamos fazer a Deus? Queremos fazer esse sacrifício? A resposta vai ser encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então ele vai falar aqui o seguinte: se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Muitas vezes nós percebemos que a parte material é muito mais fácil, mas lutarmos internamente contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra o nosso preconceito, contra a nossa prepotência, é muito mais difícil. E esse sim é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro jejum que nós precisamos fazer. O sacrifício das coisas negativas. Precisamos flagiciar sim as nossas partes, as nossas tendências inferiores e procurarmos sempre pensar e vibrar no bem, cada vez mais alto. Neste momento em que aqui vivemos de quarentena, estamos todos nós, cada um na sua casa, com a sua família ou não, separados fisicamente, mas com certeza unidos mentalmente em uma só vibração. E aí eu faço uma pergunta para todos nós: o que vamos aprender com este tempo? O que vamos aprender com esses momentos em que estamos diretamente em contato com o nosso interior, de uma forma mais, como é que eu vou dizer? De uma forma mais presente do que no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia tem sempre várias coisas que nos tiram o foco do que é essencial. Então, é esse sacrifício que nós precisamos fazer. Bem, meus amigos, vamos chegando ao final desse estudo. Desculpa, qualquer coisa, eu não sou profissional, mas é que a gente possa refletir um pouco e procurar fazer sempre o bem. Como? De qualquer maneira, mesmo que seja através de uma prece. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final e que possamos logo nos reencontrar. Que assim seja.